Tudo bem. Você insistiu repetidamente. Admita que, se a América falhar, nossos filhos viverão em um mundo sombrio e violento. Governador, estão me atacando. O presidente certamente responderá ao senador Sands. Este é Newt Gingrich, um homem de quem você talvez nunca tenha ouvido falar, já que deixou a política há mais de 20 anos, em 1999, mas ele é amplamente reconhecido por tornar a política dos Estados Unidos tóxica e polarizada. Seu mandato de 4 anos como presidente da Câmara dos Representantes é quase lendário, admirado e detestado, até pelas mesmas pessoas. Mas por quê? O que tornou Newt Gingrich tão destrutivo para a política americana? Conhecer Gingrich como presidente da Câmara revela o estado atual da política. Mas antes de fazermos isso, precisamos primeiro entender Gingrich, o deputado. Ele concorreu 2 vezes ao Congresso, em 1974 e 1976, perdendo ambas as vezes. Apesar dessas derrotas, ele continuou implacável em sua busca por um cargo no Congresso e finalmente foi eleito deputado pela Geórgia em 1978. Já vemos um tema que acompanhou Gingrich por toda a vida: determinação obstinada. Essa característica de personalidade não é ruim, não me entenda mal, mas só se intensificou à medida que ele continuava a avançar em sua carreira. Ele rapidamente encontrou um nicho para si em comitês federais e em 1981 cofundou 2 desses comitês: o Grupo de Reforma Militar do Congresso e o Grupo Espacial do Congresso. Seguindo em frente com essa estratégia, ele também fundou a Conservative Opportunity Society em 1983, mas nesse novo grupo já se plantavam as sementes da futura carreira de Gingrich. A Conservative Opportunity Society era uma coalizão de representantes republicanos mais jovens que se destacaram por fazer discursos notoriamente longos na Câmara. Posso resumir assim: eles usavam o tempo quase todo para atacar representantes democratas e acusá-los de corrupção. Isso pode não parecer revolucionário hoje, basta ver a política dos Estados Unidos atualmente, mas na época era revolucionário. E para entender como, precisamos dar um passo atrás e olhar para como os membros do Congresso se comportavam antes de Newt Gingrich aparecer. Antes da ascensão de Newt, as sessões do Congresso americano eram amplamente conhecidas por serem um verdadeiro tédio. Raramente se via um discurso apaixonado ou um ataque feroz à reputação de alguém. O Congresso agia rotineiramente, quase como uma burocracia desumana. Isso é evidente na história inicial da C-SPAN, peça central no quebra-cabeça de Newt Gingrich. Em 1979, a C-SPAN foi criada como canal a cabo, sem fins lucrativos, para transmitir sessões da Câmara e do Senado dos Estados Unidos. Embora tenha ganhado quase imediatamente a reputação de ser um canal entediante, com poucos telespectadores, a C-SPAN, mesmo assim, oferecia ao público uma visão direta do funcionamento do Congresso americano. Aqueles que se davam ao trabalho de assistir à transmissão eram invariavelmente recebidos com uma burocracia irritante e imagens granuladas de oradores idosos e sem carisma lendo suas anotações. Nesse canal de TV sem fins lucrativos e discreto, Newt Gingrich e sua Conservative Opportunity Society viram uma chance de controlar a narrativa política para o Partido Republicano. Como isso ocorreu? Tudo começou com Newt no centro do palco, usando o canal para transmitir seus discursos políticos. O detalhe é que a Câmara dos Deputados estava quase vazia, e na C-SPAN a câmera focava só em quem falava, então o público não via a sala. A técnica ficou conhecida como Cam Scam, pois ele acusava os democratas de serem corruptos, e como eles não estavam presentes para se defender, pareciam culpados. Alguns podem chamar isso de inovador, outros podem dizer que é extremamente enganoso. Mas, independentemente da sua interpretação política e inclinações, isso definitivamente quebrou as normas de uma forma muito significativa. E isso foi só o começo também. Ele usou essa técnica para ganhar poder no Congresso, e talvez tenha mudado a política para sempre. Em 1989, quando Gingrich derrubou Jim Wright, o presidente democrata da Câmara, trazendo acusações por violações éticas e denúncias contra ele, afirmando que a democracia americana estava sendo arruinada pelas táticas dos democratas e que o Partido Republicano precisava acabar com o sistema para salvá-lo. Foi um raro caso de presidente da Câmara sendo forçado a renunciar por violações éticas, mostrando o potencial de adversários enfraquecerem altas autoridades com alegações de má conduta. Também marcou quando as táticas agressivas de Gingrich e sua disposição de enfrentar a liderança democrata ganharam destaque e consolidaram seu papel como força ascendente no Partido Republicano. Agora, você pode estar se perguntando:
Como os líderes políticos de ambos os lados do espectro estavam respondendo à nova estratégia radical de Gingrich naquela época, como os membros da Câmara e do Senado reagiram à nova postura do imprevisível deputado republicano. É uma pergunta importante, pois o legado de Gingrich ainda impacta a política americana. No geral, os congressistas acharam tudo constrangedor. Esse poder legislativo digno e formal estava sendo transformado, diante de todos, em ferramenta primitiva de guerra política. Mesmo constrangidos, os líderes do Partido Republicano notaram a eficácia da abordagem de Newt. Em 1989, ele virou líder assistente da minoria na Câmara, principalmente por suas atitudes de reality show, tornando-se a principal figura do Partido Republicano nos anos 1990. Com a nova posição e influência política de Gingrich, ele começou a espalhar suas estratégias através do GOPAC, uma organização republicana de treinamento político, da qual ele era presidente na época, para que outros pudessem falar como ele. Um exemplo disso é o memorando do GOPAC de 1990, intitulado Linguagem, um mecanismo-chave de controle. Nele, você verá que Newt sugeriu palavras como corrupção, traidores, doentes e radicais para descrever seus oponentes democratas. Esses memorandos dos anos 90 ensinaram muitos políticos republicanos novatos a lutar politicamente, mudando o destino do Partido Republicano. Eles chegaram ao poder nas eleições de meio de mandato de 1994, ganhando 54 cadeiras na Câmara e 8 no Senado, o que fez dela uma vitória esmagadora. Essa foi a primeira vez, desde 1952, que os republicanos controlaram a Câmara, e essa mudança no poder político tem sido amplamente chamada de Revolução Republicana desde então. A aposta arriscada de Gingrich em um novo estilo político ousado deu muito certo, tanto para seu partido quanto para ele mesmo. Ele assumiu como presidente da Câmara em 1995, simbolizando sua vitória sobre democratas e rivais do próprio Partido Republicano. Como presidente da Câmara, Gingrich aproximou o conservadorismo cristão do Partido Republicano, o que, dependendo da opinião, também tornou a política mais tóxica. O mandato de Newt como presidente da Câmara foi breve devido a infrações éticas, um caso extraconjugal e o pior resultado em eleições de meio de mandato em 64 anos para um partido que não ocupava a presidência, tornando-o muito impopular. No dia seguinte à eleição, uma bancada republicana rebelde forçou sua renúncia como presidente da Câmara e semanas depois ele deixou também a Câmara dos Deputados. Ele sabia conquistar o poder, mas era inexperiente para mantê-lo. Mesmo assim, sua influência na política americana continuou. Apesar do breve mandato como presidente da Câmara, seu impacto político nos Estados Unidos foi mais duradouro e relevante do que sua atuação no Congresso antes das eleições. O estilo de guerra partidária de Gingrich mudou totalmente a política americana. Sua adoção de insultos pessoais e ataques ao caráter, discursos dramáticos e promessas de campanha exageradas consolidou uma nova forma de estratégia eleitoral. Muitos políticos republicanos e democratas adotaram totalmente a estratégia de Gingrich em suas campanhas. Talvez o exemplo mais extremo e polarizador disso seja a campanha presidencial de 2016 de Donald Trump. Pelas próprias palavras dele, Trump foi claramente influenciado pelas táticas de publicidade de Newt e frequentemente fazia uso de insultos, zombarias e ataques políticos hiperbólicos durante a campanha. Na verdade, não será surpresa para você saber que Gingrich não só aconselhou Trump durante sua campanha de 2016, como também chegou a ser considerado como candidato a vice de Trump. Gingrich reconheceu várias vezes as semelhanças entre suas táticas políticas e as de Trump, chegando a dizer que Trump é impressionante e romperá com a velha ordem, insistindo em mudança real. Então, para o bem ou para o mal, Newt Gingrich abriu uma porta na política dos Estados Unidos que nunca poderá ser fechada. Sua postura de atacar impiedosamente adversários, fazer jogo para a plateia e não recuar diante de táticas políticas duvidosas o tornou ícone e inimigo de políticos, analistas, jornalistas e pessoas comuns. Não importa o que você pense dele, seu legado e influência ainda marcam nosso sistema político diariamente. Foi assim que ele arruinou a política dos Estados Unidos para sempre. Obrigado por assistir.